O que você perderia se ignorasse a primeira metade da maior história já contada? Imagine construir um arranha-céu magnífico, mas negligenciar os alicerces. Ele pode parecer imponente por fora, mas sua estrutura será frágil, incompleta e corre o risco de desabar. Para muitos, a mensagem do Evangelho, a história de Jesus Cristo, é esse arranha-céu. E o alicerce fundamental, muitas vezes esquecido ou deliberadamente ignorado, é o Antigo Testamento. O espectador, talvez você, está acostumado a focar no Novo Testamento, nas parábolas de Jesus, nos milagres, na crucificação e ressurreição. E com razão. São eventos centrais e transformadores. No entanto, ao fazê-lo, perdemos uma riqueza e profundidade que só o Antigo Testamento pode oferecer. Não se trata de uma coleção de textos antigos e irrelevantes, mas sim da base, da preparação, do contexto indispensável para a compreensão plena do Evangelho. É a promessa que se desenrola antes do cumprimento, a canção de fundo que dá sentido à melodia principal. Muitos cristãos, e interessados na mensagem do Evangelho, impulsionados pelos preconceitos comuns, veem o Antigo Testamento como algo distante, muito violento, só sobre leis antigas, ou simplesmente não aplicável aos tempos modernos. Essa visão fragmentada nos impede de ver a tapeçaria completa da revelação divina. Minha promessa é revelar como a compreensão do Antigo Testamento ilumina e enriquece a mensagem de Jesus de maneiras surpreendentes, transformando sua percepção e aprofundando sua fé. O Antigo Testamento não é uma coleção de histórias desconexas, um emaranhado de regras e genealogias sem sentido. Pelo contrário, é uma narrativa unificada, um fio de ouro da redenção que percorre todas as suas páginas, desde as promessas em Gênesis até as últimas profecias em Malaquias. Este fio é a promessa contínua de Deus de restaurar a humanidade caída, um plano que culmina na chegada do Messias. Sem o Antigo Testamento, a identidade e a missão de Jesus Cristo seriam incompreensíveis. Ele se torna o cumprimento de centenas de profecias e prefigurações, eventos e figuras que apontavam para ele séculos antes de seu nascimento. Pense no sacrifício de Isaque em Gênesis 22. Abraão, o patriarca da fé, é instruído a sacrificar seu único filho. No último momento, Deus provê um carneiro para o holocausto. Sem o Antigo Testamento, essa história é apenas um conto antigo e perturbador. Mas, à luz do Evangelho, ela se revela como uma sombra poderosa, uma prefiguração dramática do sacrifício de Jesus, o Filho unigênito, que seria entregue por amor à humanidade. Esse fio de ouro da redenção é a chave para desvendar os mistérios do Evangelho. Vamos desmistificar o Antigo Testamento. É verdade que ele contém narrativas de violência, leis complexas e costumes antigos. Mas reduzir toda a sua riqueza a esses aspectos é como julgar um vasto oceano pela espuma das ondas na praia. O Antigo Testamento é um compêndio de sabedoria, poesia, justiça divina e misericórdia inesgotável. Ele narra a história da humanidade, seus dilemas, suas buscas por sentido e sua relação com o divino, temas que são universais e ressoam conosco ainda hoje. A base da fé de milhares de anos, moldando culturas e civilizações, continua a oferecer princípios para a nossa vida. Convido você, espectador, a ver além da superfície, a buscar a profundidade. É ali que reside o verdadeiro tesouro, o contexto que dará cores vibrantes à sua compreensão do Evangelho. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. É nesse mergulho nas raízes profundas que percebemos como o Antigo Testamento molda, de forma indissociável, o próprio Evangelho. Muitos dos termos e conceitos que consideramos intrínsecos à mensagem de Jesus não são invenções do Novo Testamento, mas sim heranças ricas e densas do Antigo. Palavras como pecado, redenção, aliança, sacrifício e até mesmo o fundamental reino de Deus têm suas origens e pleno significado estabelecidos nas escrituras hebraicas.
Ignorar essa base é como tentar entender uma língua sem seu vocabulário. Jesus Cristo e os apóstolos, por exemplo, não apenas reconheciam essa conexão, mas a utilizavam constantemente. É fascinante notar como eles citavam e se referiam ao Antigo Testamento com uma naturalidade que revela sua profunda familiaridade e a convicção de que ele era a base profética para tudo o que estava acontecendo. O Novo Testamento não é um livro autônomo, mas sim o cumprimento do que foi prometido e prefigurado no Antigo. Pense na Páscoa judaica, celebrada por séculos, com seu cordeiro sacrificado e seu sangue aplicado nas portas. Sem o Antigo Testamento, essa celebração é apenas um ritual antigo. No entanto, à luz do Evangelho, ela se torna uma poderosa prefiguração da Páscoa cristã, onde Jesus é o Cordeiro de Deus, cujo sacrifício redime a humanidade. É um fato pouco conhecido que cerca de 1/3 do Novo Testamento é composto por citações diretas ou alusões claras ao Antigo Testamento, demonstrando sua centralidade. A identidade de Jesus Cristo, o próprio cerne do Evangelho, é incompreensível sem o Antigo Testamento. É ali que sua linhagem é estabelecida. Seu papel messiânico é delineado e sua missão é profetizada. O Antigo Testamento não apenas insinua, mas detalha aspectos cruciais de sua vida: seu nascimento, sua vida, sua morte e sua ressurreição. Por exemplo, a profecia de Isaías 53 descreve com tanta precisão o servo sofredor que é quase impossível não ver Jesus ali. Versículos como: ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades, são a espinha dorsal da teologia da expiação. Ou Miqueias 5:2, que prediz o local exato de seu nascimento. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel. Essas e inúmeras outras profecias não são meras coincidências. Elas são a prova do plano divino que se desenrolou através dos séculos. Para o espectador, compreender essas conexões aprofunda a fé e revela a magnitude de quem Jesus realmente é e o que ele veio fazer por nós. Mas e a lei? Muitos veem o Antigo Testamento como uma coleção de regras pesadas e o Novo como a libertação da graça. Essa é uma simplificação perigosa que distorce a continuidade da revelação divina. A função da lei no Antigo Testamento não era ser um meio de salvação. A salvação sempre foi pela fé, como exemplificado em Abraão. Em vez disso, a lei servia como um revelador do pecado, mostrando à humanidade sua incapacidade de alcançar a justiça por seus próprios méritos. Ela era um aio, ou tutor, como Paulo descreve em Gálatas, que nos conduzia a Cristo. A lei estabeleceu um padrão de santidade e justiça que a humanidade, em sua condição caída, jamais poderia cumprir, preparando assim o terreno para a necessidade de um Salvador. Desmistificar a ideia de que o Antigo Testamento é só lei e o Novo só graça é crucial. Em ambos os testamentos, encontramos a graça de Deus e a expectativa de obediência. A graça do Antigo Testamento é vista na paciência de Deus com Israel, em suas misericórdias renovadas e nas promessas de um Redentor. A lei, por sua vez, continua a ser um guia para a vida justa, mesmo para aqueles sob a graça do Novo Testamento. Os 10 mandamentos, por exemplo, embora dados há milênios, continuam a ser princípios morais fundamentais que ressoam com a consciência humana e formam a base ética de muitas sociedades e religiões até hoje. A lei nos mostra o caráter de Deus e a beleza da santidade, e a graça de Cristo nos capacita a viver de acordo com ela. Essa interligação é a chave para uma compreensão completa da fé. Essa interligação é a chave para uma compreensão completa da fé. E é precisamente por isso que o espectador de hoje precisa mergulhar no legado vivo do Antigo Testamento. Ele não é uma relíquia empoeirada, mas uma fonte inesgotável de profundidade espiritual e ética que continua a iluminar o caminho em nossos tempos complexos. O Antigo Testamento oferece uma profundidade teológica e ética insuperável, que transcende as barreiras do tempo. Os livros sapienciais, Provérbios, Eclesiastes e Jó,
São verdadeiros tesouros de sabedoria prática e atemporal. Provérbios, por exemplo, oferece conselhos sobre trabalho, relacionamentos, finanças e a busca pela sabedoria que são tão relevantes hoje quanto foram há milênios. Eclesiastes nos confronta com as grandes questões da vida, a transitoriedade da existência e a busca pelo significado, enquanto Jó explora o mistério do sofrimento humano e a soberania divina. Essas não são apenas histórias antigas, são espelhos para as nossas próprias vidas, oferecendo perspectivas divinas sobre os dilemas que enfrentamos diariamente. Conectam-se profundamente com o espectador, mostrando como a sabedoria antiga pode guiar decisões modernas e fortalecer a fé em um mundo em constante mudança. E o que dizer dos Salmos? Eles são o coração pulsante do Antigo Testamento, uma coleção de louvores, lamentos, súplicas e expressões de confiança que ressoam com cada emoção humana. De momentos de exultação a vales de profunda tristeza, os Salmos nos dão voz para expressar nossas próprias experiências diante de Deus. Eles nos ensinam a orar, a adorar, a lamentar e a esperar. Não é surpresa que muitos dos hinos e canções de louvor modernos tenham suas raízes diretas nesses textos milenares. Para o espectador, os Salmos oferecem uma linguagem para a alma, um refúgio e uma ponte para uma intimidade mais profunda com o Criador. Além da sabedoria prática, o Antigo Testamento é essencial para compreender o plano de Deus em sua totalidade. Ele revela o caráter imutável de Deus, sua fidelidade inabalável, sua justiça perfeita e seu amor eterno, manifestado através de milênios. A história de Israel, com seus altos e baixos, suas alianças e suas transgressões, é um microcosmo do relacionamento de Deus com toda a humanidade. Ao acompanhar essa narrativa, o espectador pode discernir padrões divinos, aprender com os erros do passado e vislumbrar a paciência e a graça de um Deus que nunca desiste de seu povo. Desafiar a visão fragmentada da Bíblia, que vê o Antigo e o Novo Testamento como livros separados, é fundamental. Eles formam uma única e gloriosa narrativa, uma história contínua de redenção que começa no Éden e culmina em Cristo. Portanto, espectador, o Antigo Testamento não é um apêndice opcional, um livro secundário para estudiosos. Ele é, na verdade, a espinha dorsal do Evangelho, o alicerce sem o qual a mensagem de Jesus perde grande parte de sua profundidade, contexto e significado. Ignorá-lo é como tentar construir um arranha-céu sem fundações sólidas ou apreciar uma sinfonia ouvindo apenas o último movimento. Engajar-se com o Antigo Testamento trará uma riqueza inestimável à sua compreensão da fé. Você não apenas entenderá melhor a identidade e a missão de Jesus Cristo, mas também o caráter de Deus, a natureza do pecado, a profundidade da graça e a relevância duradoura dos princípios éticos e morais. Permita que a sabedoria dos patriarcas, a poesia dos salmos e as profecias dos profetas iluminem seu caminho. Não se contente com metade da história, espectador. O Evangelho é vasto, profundo e glorioso, mas sua plenitude só é revelada quando abraçamos a totalidade da revelação divina. Mergulhe na riqueza do Antigo Testamento e veja o Evangelho ganhar uma nova dimensão, uma profundidade que transformará sua fé e sua compreensão do plano eterno de Deus. Que este desafio intelectual o inspire a uma leitura mais profunda, um estudo mais dedicado e uma busca mais apaixonada pela verdade contida em toda a palavra de Deus. A aventura de descobrir o Antigo Testamento o espera, e ela promete enriquecer sua vida espiritual de maneiras que você jamais imaginou.